Boa tarde, pessoal. Vou estar gravando um vídeo aqui hoje, fazendo um setup, um novo setup. Ele é configurado conforme as expansões das linhas de Muriel Match, tá? Então, primeiro eu vou mostrar a configuração do setup. Aqui eu abri um gráfico de euro-dólar, mas para vocês estarem visualizando, observações no mercado, euro-dólar, janela do gráfico. Pronto, a partir daí eu vou configurar meu setup. Propriedades, gráfico de candles, não mostra o grade, mostrar a descrição dos objetos é só, tá? Essa é a parte inicial. Agora a parte onde nós vamos, vou colocar em H4, onde a gente vai estar configurando os indicadores, tá? Então, a primeira coisa que eu vou colocar aqui, exibir, navegador. Eu tenho esse robozinho que eu vou estar colocando ele no gráfico, tá? E, enfim, eu vou estar primeiro colocando o robô, depois eu vou estar explicando o funcionamento dele, tá? Que eu vou pôr zero para ele não dar ordens. E eu vou explicar o funcionamento do robô, mas, enfim, aqui ele já tem uma ordem aberta pelo robô, mas é porque é outro gráfico do euro. Nessa região aqui, eu já abri o gráfico e ele já está fazendo ordem aqui contra a tendência, tá? É importante explicar no raciocínio de Muriel-Match que Muriel-Match tem essa tendência a estar mostrando possíveis reversões da tendência, tá? Mas essas possíveis reversões da tendência elas devem ser filtradas para a gente tentar o máximo possível não deixar o robô trabalhar de maneira burra, vamos dizer assim. Vamos tentar colocar o robô trabalhando de uma maneira eficiente, tá? Para ele não está cometendo erros ou minimizando os erros do robô. Ok. Então aqui já é a parte inicial do setup. Eu coloco o robô porque automaticamente eu posso tá deixando o robô abrir as ordens para mim a partir do momento que eu permito ele fazer isso. Eu estou com a negociação automatizada. Se eu clicar aqui nesse ícone onde está escrito negociação automatizada, ele vai é, não abrir nenhuma ordem. Ou no caso desse robô em específico, tá? Eu venho no Expert Advice, propriedades. Se eu colocar aqui, ó, número de trades máximo, zero. First Trade Line, eu vou explicar ela depois, zero. Ele não vai abrir nenhuma ordem, tá? Esse robô, com essa configuração, ele não abre ordem. Apesar dele estar com a carinha feliz, que é o que indica que a negociação automatizada está autorizada, na hora que eu ponho a linha zero, o robô não está autorizado, ele não vai abrir nenhuma ordem. Tá? Eu vou colocar aqui uma Moving Average exponencial de 89 períodos, cor amarela. Qual o objetivo dessa média móvel de 89 períodos? Tá? A gente diz que uma média móvel, essa média móvel ela busca, por que 89 períodos? A gente fala aqui num ciclo das ondas de Elliott. As ondas de Elliott fazem um movimento em favor da tendência que a gente chama de onda 1, um pullback onda 2, depois ele faz uma segunda expansão que seria uma onda 3, outro pullback onda 4, uma nova expansão onda 5 e depois ele faz retração, que é o que a gente chama de A, expansão B, retração C. Esse movimento, que seria um movimento das ondas de Elliott, tá? De acordo com a teoria de Elliott, ele tem um ciclo de 89 períodos. Tá? Por isso, essa média móvel de 89 períodos. É interessante observar que essa média móvel de 89 períodos, aqui meu setup já está configurado. Tá? O que eu coloco no setup é isso. Tá? O próprio robô deixou as marcações de Muriel-Match para mim e essa linha de 89 períodos. Qual é a finalidade dessa linha de 89 períodos?
Os preços tendem a respeitar muito essa linha de 89 períodos. Então, quando os preços estão oscilando e estão afastando muito da linha de 89 períodos, por exemplo, nesse ponto aqui, o gráfico fez um pullback buscando estar se aproximando da linha de 89 períodos. Tá? Então, aqui, ó, o gráfico tem uma tendência muito grande no momento que os preços estão abaixo da linha de 89 períodos. A gente poderia dizer que ele está numa tendência de baixo. Os preços acima da linha de 89 períodos, uma tendência de alta. Nesse momento aqui, o euro-dólar, tá? Eu já estou trabalhando aqui contra a tendência, tá? Eu vou explicar o raciocínio aqui de estar trabalhando contra a tendência, mas a confirmação de uma reversão de tendência para o gráfico aqui do euro-dólar seria somente a hora que os preços conseguirem estar abaixo dessa linha de 89 períodos. Tá? Então, um trader conservador pode simplesmente aguardar a ruptura dessa linha de 89 períodos para daí estar pensando a trabalhar em venda. Ah, Marcelo, mas o preço está acima de 89 períodos, posso trabalhar em compra? Teoricamente, sim, esse gráfico ainda é de tendência para alta, tá? Mas eu já estou trabalhando a reversão e agora eu vou explicar o raciocínio por trás para a gente já estar pensando numa reversão desse gráfico. O que é Murrell Match? O que Murrell Match nos traz? Murrell Match ele divide as expansões gráficas em fractais, tá? Que a gente chama aqui de oitavas. Tá? Então, as oitavas, de acordo com a teoria de Murrell Match, tem o ponto central, que é o 4 oitavos, seria o ponto do meio da média, tá? Eu vou aqui no Expert Devices, propriedades, ele está calculando a média dos últimos 192 períodos, tá? Então, o que o gráfico traçou? Na média de oscilação do preço dos últimos 192 períodos, tá? O gráfico está fazendo essas frações médias de oscilação de preço. Tá? Então, dentro dessas frações médias de oscilação de preço, aí que vem a teoria de Murrell Match. O que Murrell Match nos diz? Tá? Que todas essas linhas, onde são as linhas pares, menos 2 oitavos, 0, 2 oitavos, 4 oitavos, 6 oitavos, 6 oitavos, 8 oitavos e o menos 2, mais 2 oitavos. O que Murrell Match nos diz? Tá? Essas são as principais pontos de, teoricamente, por esses fractais, de estarem tendo de resistências ou suportes. Tá? Então, quando o preço está subindo, a linha 4 oitavos, a linha 6 oitavos, a linha 8 oitavos e a linha mais 2 oitavos são os meus principais resistências de acordo com a teoria de Murrell Match. Tá? No movimento de queda, vão ser as mesmas linhas, tá? Só que no caso seriam prováveis resistências. Tá? Se eu for deixar o robô trabalhar de maneira. Se eu vim aqui no examinador de estratégias, selecionar o pivô para fazer um backtest, o pivô vai estar configurado para todo momento que ele entra, desde que eu não mexa nas configurações dele. A partir do momento que ele atravessa a linha de 7 oitavos, o robô já vai acionar as ordens contra a tendência, onde ele vai jogar exatamente nessas linhas, onde ele vai jogar os meus take profits para a linha de 6 oitavos, quando ele vai jogar para a linha de 6 oitavos, quando ele fizer compra nessa linha de 8 oitavos, quando ele fizer compras na linha de 1 oitavo, ou seja, quando ele fizer compra aqui ou aqui, ele vai jogar take profit para 6 oitavos. Se ele por um acaso só acionar os 7 oitavos, sem acionar as linhas aqui de cima, ele vai trabalhar até na linha de
4/8, tá? E qual é o ponto dentro do examinador de estratégia? Se você colocar no examinador de estratégia, onde que ele vai jogar stop? Nessa linha, exatamente no ponto dessa linha aqui de mais 2/8. Por que essa linha de mais 2/8? De acordo com a teoria de Murray-Match, tá? Toda vez que o gráfico passa por essa linha de 6/8, ele tem uma probabilidade de reversão de tendência de 70%, tá? Algo em torno de 70%. Na hora que ele chega nessa linha de 8/8, ele tem uma probabilidade de reversão de tendência de 90%, e na hora que ele chega nessa linha de extremamente vendido, se ele estiver aproximando aqui dessa linha e tocar essa linha, ele tem uma probabilidade de reversão de tendência de 95%, tá? Isso é o que nos traz a teoria de Murray-Match. Então, exatamente por isso, por ele já estar chegando na linha de 7/8, o mercado, pelas projeções de Murray-Match, o mercado já está ficando muito comprado nesse gráfico aqui do euro-dólar. O mercado já vai estar ficando muito comprado, onde ele já vai ter uma tendência à reversão de tendência muito grande. Por Murray-Match, a partir do momento que ele já chega aqui, se ele já chegou em 7/8, ele já começa a trabalhar as ordens contra, exatamente porque na hora que ele chega aqui, ele tem 90% de probabilidade de reversão de tendência. Se ele por acaso continuar subindo e aproximar aqui da linha, ele tem uma probabilidade de 95% de reversão de tendência. Agora, o que eu vou falar para vocês é que isso é relativo, tá? Numa tendência muito forte, se eu estiver trabalhando num gráfico M5, M15, o robô também vai estar deixando todas essas mesmas linhas. Só que quanto maior a projeção gráfica, tá? Mais real é essa lógica de Murray-Match, tá? Então, num H4, essas probabilidades de reversão de tendência não vão ser necessariamente 90%, mas vão aproximando. Se eu já estiver num gráfico de M15, por exemplo, eu sinceramente acredito que ele vai chegar nessas linhas aqui e não vai respeitar e vai estourar elas, a gente vai tomar stop. Então já é uma dica que eu dou quem quiser estar raciocinando Murray-Match, pensando na teoria de Murray-Match, já pensar em gráficos maiores, tá? H4, H1, gráfico diário, deixar um pouco de lado os gráficos menores para evitar falsas entradas contra a tendência, tá? O raciocínio de Murray-Match é contra a tendência, tá? Então, contra a tendência, a gente tem que buscar ser o mais conservador possível. Ok. A partir daí, eu vou configurar o robô, tá? Esse é o setup, tá? Eu acabei de falar para vocês que eu vou ter uma reversão de tendência clara a partir do momento que os preços perderem essa média de 89 períodos. Observe aqui que o preço voltou em 89 períodos, voltou a subir. Vem em 89 períodos, voltou a subir. Ah, Marcelo, então o que te garante que aqui nessa linha de 89 períodos que ele já está aproximando dela, ele não vai voltar a subir? Aí que está o raciocínio por trás, tá? Então vamos configurar o robô, tá? Como eu deixo as configurações? Para o meu tamanho de meu saldo em conta, eu vou deixar o robô com esse lote de 001, tá? O lote de 001 é a configuração que eu vou deixar padrão. Eu diria que até $500 de saldo em conta. Com $1.000 de saldo em conta, 002 já seria viável, tá? Essa já faz parte da configuração padrão do robô. Usar ordens limit. O que quer dizer ordem limit, tá? Eu diria que se eu colocar aqui ele em true, eu não vou deixar em true, vou deixar em false, tá? O robô não vai trabalhar de maneira inteligente. Por quê? Se eu deixar true, toda vez que o preço está vindo, assim que ele tocar essa linha de 7/8, ele já vai operar uma ordem, ele já vai abrir uma sell limit, nesse caso aqui, a hora que ele estiver aproximando dessa linha de 7/8, ele já vai deixar uma sell limit já para imaginando uma reversão de tendência, tá?
A partir do momento que eu não permito as ordens limit, ele não vai fazer isso. Ele vai fazer ordem só de sell stop. Tá? Nesse caso aqui, se o gráfico estiver descendo, ele ia fazer ordem de buy stop ou buy limit. Tá? Eu deixando ali em false, ele não vai abrir ordens limit. Tá? O que aconteceria se eu deixar limit aberto? Assim que ele tocar aqui, ele já abre a ordem. Assim que ele tocar aqui, ele abre a ordem. Assim que ele... Não, aqui eu não quero mexer. Vamos lá. Eu toquei sem querer. Assim que ele tocar na linha aqui de... Ele também vai abrir outra ordem. Então ele vai abrir com a configuração padrão, se a gente não mexer nela, 1, 2, 3 ordens contra a tendência, tá? O robô ele é semi-automático, ele não configura take profit, não configura stop loss, tá? Na configuração padrão standard recomendada pelos criadores do robô, eles indicam a gente deixar a ordem de stop loss nessa linha de mais 2/8, tá? Que seria a linha onde o gráfico teria 95% de probabilidade de reversão, tá? Mas eu configuro o robô diferente. Eu quero que o meu robô trabalhe de maneira mais inteligente do que o padrão. Então, a primeira coisa, use limit ordens falso, tá? Eu acabei de dizer para vocês que o número máximo de trades, 0. Tá? Então, se eu deixar aqui em 0, o robô não vai abrir ordem. Eu posso deixar a negociação automatizada aqui aberto tranquilamente, o robô não vai abrir ordem. Se eu deixar aqui um trade, peraí. Se eu deixar aqui configurado um trade, ele só vai abrir uma ordem. Se eu deixar configurado 2 trades, ele vai abrir 2 ordens. Se eu deixar configurado 3 trades, ele vai abrir 3 ordens, tá? A outra linha que é importante a gente estar mencionando é essa linha. Essa linha é o raciocínio-chave para trabalhar esse robô. First Trade Line. A primeira linha de trabalho, isso que quer dizer. A First Trade Line é essa linha. Desculpa, deixa eu fechar aqui. A primeira linha de trabalho do robô é essa linha. Tá? A segunda linha de trabalho do robô é a linha 8/8. É a segunda linha de trabalho do robô. E a terceira linha de trabalho do robô é a linha 7/8. Tá? Ok, então vou lá. O que eu costumo dizer? Eu quero que o robô entre aqui, eu vou deixar ele configurado em 0, 0. Tá? Vou deixar ele configurado em 0, 0. A partir do momento que ele começa a entrar dentro dessa área, tá? Eu costumo brincar que eu vou capturar o preço. Como assim capturar o preço? Se eu jogar aqui máximo de 3 ordens possíveis, se eu jogar aqui 1, tá? First Trade Line 1. Qual configuração que eu deixo para esse robô? Enquanto o preço não chegar aqui nessa área entre mais 1/8 e mais 2/8, ele não vai ativar a ordem. Tá? Ele só vai ativar a ordem com essa configuração na hora que ele ultrapassar mais 1/8. Tá? Se ele ultrapassar mais 1/8, romper mais 2/8, tá? O robô vai recalcular essas linhas de Muriel Match, tá? E simplesmente ele não vai abrir ordem nenhuma. Agora, se ele vir aqui, pode ser um pullback mínimo que seja, se ele vem aqui e ultrapassa só um pouquinho e já faz logo após um pullbackzinho, pode ser um pullbackzinho, ele vai ativar a ordem. Tá? Ele vai ativar a ordem e já vai ativar a ordem já contra a tendência, para reversão de tendência. Ele vai abrir uma ordem aqui de sell stop. Então, na hora que eu deixo ele em 1, ele só vai ativar a ordem se o preço ultrapassar a linha e fizer um pullback tocando a linha. Tá? Vamos de novo para a configuração do robô. Se eu deixar aqui em 2, então aqui se eu deixar aqui em 2, eu já vou só uma brincadeira, eu já vou estar capturando o preço a partir de... eu não quero que ele abra outra ordem não, se ele abrir outra ordem, eu já tenho uma ordem aberta, eu vou fechar a ordem, porque ele vai abrir 2 ordens no mesmo ponto. Mas o preço vai vir, veio, pronto.
A partir do momento que ele passa a linha 8 oitavos, tá? Qualquer pullbackzinho que ele fizer aqui, ele ativa a ordem aqui, tá? Depois, se ele continuar a tendência e fizer outro pullbackzinho aqui, aí ele já vai ter aberto duas ordens contra a tendência. Uma nesse ponto, outra nesse ponto. Mais 1 oitavos, 8 oitavos, tá? Ok. Terceira configuração do robô. No euro dólar, meu gráfico mesmo, eu já deixei ele nesse momento, e eu vou explicar já quase agora há pouco, o porquê. Eu já quis capturar ele no todo, tá? Na terceira linha. Eu esperei que os preços ultrapassassem a linha 7 oitavos, tá? Então, se o preço ultrapassa a linha 7 oitavos, ele já faz um pullbackzinho igual aconteceu aqui, ele já ativa uma ordem aqui contra. Eu só ativei ele aqui, mas eu já deixei aqui ativado. A partir do momento que ele vem aqui, o mesmo raciocínio, tá? Ele vai, se ele ultrapassa, ele não tem ordem de limit. Então, se ele tiver ordem limit, ele tocou aqui, independente de ser com tendência ou de ser em pullback, ele vai ativar a ordem. Aqui nós temos uma ordem programada de... A partir do momento que ele ultrapassa essa linha, se ele fizer um pullbackzinho, tocar aqui, ele ativa a ordem. E a mesma coisa é aqui. Se ele ultrapassa aqui, pullback, ativa a ordem nessa linha também. Esse é o funcionamento do robô, tá? Porque eu disse que eu quis capturar o preço e deixei 3 linhas ativas, tá? Porque se realmente se confirmar essa reversão da tendência, ele ativou uma ordem aqui, na linha 8 oitavos. Se ele subir aqui e fizer um pullback, ele vai me ativar uma outra ordem aqui. E na hora que ele estiver descendo os preços, na hora que ele estiver descendo os preços, assim que ele tocar aqui, descendo os preços, ele ativa outra ordem. Então, no caso, eu estaria aberto com 001, outra ordem 001, outra ordem 001, eu teria 1, 2, 3 ordens 001 contra a tendência. Eu teria um total aqui de 003 contra a tendência. Nesse momento, eu estou somente com uma ordem 001 contra a tendência. Eu tenho esse gráfico aberto, esse aqui para mim está mostrando o raciocínio. Então, vou pôr ele aqui em 00, porque se eu deixar 2 gráficos, ele vai abrir ordem aqui também. Então, esse aqui é a título de esclarecimento, tá? Ok, eu não quero ir lá abrindo ordens nesse momento. Tá. Marcelo, então, por que você não deixa para trabalhar só contra a tendência? Qual a expectativa a trabalhar a favor da tendência, já que você mesmo está falando, a partir do momento que os preços perderem a média móvel de 89 períodos, aí sim está confirmada a reversão de tendência. Pelo seguinte, agora eu venho no que fecha o raciocínio para a gente tentar filtrar nossas ordens do robô, tá? E fazer com que ele trabalhe de maneira semi-automática, tá? Porque a gente que vai estar controlando isso. As expansões são grandes, as expansões de H4 são as expansões que dá tempo tranquilamente da gente fazer essa conferência 1, 2 vezes por dia, tá? Não precisa mais do que isso, o gráfico já está nessa projeção aqui há dias, tá? Eu venho aqui no gráfico diário, pronto. Agora sim é o raciocínio chave para o robô. O que eu vou traçar aqui? Eu gosto de colocar linhas azuis para resistências, tá? Então aqui eu tenho no gráfico diário uma resistência com um toque aqui, 2 toques, 3 toques, tá? 4 toques, 5 toques, tocou, voltou. Tocou, fez um pullbackzinho, voltou. Tocou, voltou a tocar, pullback, reversão de tendência. Enfim, não vou seguir mais para trás não, porque aí já está ficando muito longe. Então eu já tenho aqui um toque, pullback, outro toque, pullback. É uma região que está sendo muito tocada, muito testada. No que ele tocou aqui, pullback, tá? Tocou aqui essa região como um todo, ele até subiu mais um pouquinho. Pullback. Então ele estava nos mostrando, tocou mais ou menos essa região, pullback até essa linha de 2 oitavos, um pouco abaixo. Tocou aqui,
ele desceu até a região de sobrevendido no gráfico diário. Então aqui eu tenho 1, 2, aqui tem quase outro toque, mas eu vou considerar só um. 1, 2, 3, 4, 5. 5 toques. Então o que eu vou escrever aqui? Que ele testou 5 vezes o D1. Tá? Aqui, escreve aqui no cantinho. 5 vezes D1. Agora vamos tentar mais para cima. Aqui. Tá? Uma outra resistência que eu estou encontrando. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, ele até ultrapassou um pouquinho, 5 vezes, 6 vezes pullback, 7 vezes pullback, tocou aqui 8 vezes pullback, enfim. Então aqui eu já tenho uma nova 8 vezes o D1, uma nova resistência, tá? Então eu volto aqui para o H4. Por que eu já estou trabalhando contra a tendência? Tá? Se ele por acaso conseguir romper essa tendência, e observa essa resistência que vem do gráfico diário, essa resistência não é do gráfico H4, tá? Eu ainda tenho uma outra resistência acima, tá? 8 vezes o gráfico diário, uma resistência que ele tocou 8 vezes, tá? Em alguns pontos aqui ele tocou e não ultrapassou, tocou, não ultrapassou, tocou e ultrapassou um pouquinho, tocou, ultrapassou um pouquinho, então eu quero ainda... Pronto, vamos subir mais um pouquinho minha ordem de stop, tá? Subir ainda mais um pouquinho a ordem de stop. Aqui eu estava com uma perda, se eu vinha perder de 16 dólares, não custa a gente aumentar essa perda aqui para algo em torno de 20 dólares. Vamos ver se agora eu já estou acima de todos aqueles candles. Toquei na linha de novo, ok. Estou acima de todos esses candles. Posso até descer um pouquinho. Todas essas sombras de candles já estou acima delas, tá? Então não tem por que a gente tomar um stop. Quem já vai estar perdendo aqui praticamente 20 dólares, não tem por que tomar um stop por mais 1 ou 2 dólares, tá? Então eu estou protegido. Tá? Vamos dizer assim, esse protegido é relativo. Eu já tenho uma resistência forte aqui, que tocou 5 vezes o diário, e tem uma resistência ainda mais forte, que tocou 8 vezes o diário. Tá? Então, de acordo com a lógica de Murray-Match, a linha de 2/8 é uma linha poderosíssima de reversão de tendência, tá? A linha mais 2/8. Coincide com essa resistência que tem vários toques nela. E se eu for usar a configuração padrão do robô, eu ia deixar o stop exatamente nesse ponto, tá? Mas para evitar, veja que a resistência está um pouquinho acima, para evitar aquela sombra de vela, aquelas coisas, a gente joga uma margenzinha um pouquinho acima, tá? E take profit, Marcelo. A gente vai fazer o mesmo raciocínio agora, só que a gente vai buscar prováveis suportes, tá? Suporte eu vou marcar ele com linhas vermelhas. Eu vou pegar os suportes que estão sendo mais vezes testados. Teve um suporte aqui, tá? Tem outro suporte nessa região, o preço desceu até aqui, enfim. Mas vamos testar, vamos ver essa região que já foi testada uma vez, 2 vezes. Eu posso considerar que essa aqui seria uma terceira vez, porque aproximou. Então, 1, 2, 3. Olha aqui, ó, a sombra da vela, 4 vezes, tá? A sombra da vela, 5 vezes. Aqui ultrapassou um pouquinho, 6 vezes. Ok. Então essa já é a minha marcação de take profit. Tá? Essa é a minha marcação de take profit. Até onde eu vou jogar a minha ordem de take profit? Marcelo, quero ser mais conservador. Eu vou tentar fazer um take profit mais no meio do caminho. Ok, sem problema. Vamos ver essa resistência, esse suporte. 1 toque, 2 toques. Aqui aproximou, vou considerar 4, 5, 6, 7.
Enfim, aí vai o critério de cada um, tá? 7 toques, então vamos deixar aqui, ó. 7 vezes o D1. Vou voltar aqui para essa região. Vou considerar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 vezes o D1, tá? 6 vezes o D1. A gente vem aqui para H4, tá? E agora eu posso raciocinar aqui um take profit, que minha ordem ali de stop, ela vai me dar um stop de $20 aproximadamente, um take de 33. É uma boa relação de custo-benefício. Já é uma ótima relação de custo-benefício. Tá. Gradativamente, se eu acertar essa projeção gráfica, obviamente eu vou descer nesse stop. De que forma eu vou descer esse stop? Tá? A linha de 89 períodos é uma linha que mostra para onde estão indo os preços. Então, se eu vou deixar meu stop loss, tá? Nesse caso aqui, por enquanto, tem que ser nessa região, até porque a linha está mostrando a tendência de alta, eu estou apostando na reversão da tendência. Mas vamos supor que essa linha comece a fazer a descida dela, tá? Eu vou deixar meu stop sempre uma região abaixo da linha. Vamos tentar visualizar isso em um gráfico que eu já deixei traçado, como por exemplo, qualquer gráfico. Vou pôr aqui EURAUD, porque é um gráfico que eu já entrei, tá? Já deixei as projeções gráficas. Eu tenho aqui, tá? Quem quiser depois estar observando, tentar observar, vamos pôr no gráfico diário para vocês verem os toques que eu contei. Primeiro para resistência, um toque, 2 toques, 3 toques aqui nessa região, fez um pullbackzinho, 4 toques, 5 toques, eu até escrevi 4. Outro toque, enfim, mas na verdade tem até mais de 4. Os toques onde bate, o preço vem e retorna, tá? Então foram pelo menos 4 toques, tá? E agora os meus suportes. Um toque, bateu até que eu fiz a sombra da vela, mas bateu, voltou, 2 toques. Bateu. Não, eu tô aqui em cima. Bateu, voltou, 3 toques. Enfim. 3 toques, eu até marquei como 4. Eu devo ter feito uma contagem um pouquinho diferente. Então eu tenho um suporte aqui, talvez não tão forte assim. Conforme eu já falei, a linha de 3/8 nas linhas, todas as linhas ímpares, de acordo com a lógica de Murray-Match, são linhas de. Então, gráfico diário são linhas de suporte ou resistência fracas, tá? Voltando aqui para essa linha aqui, agora eu já achei aqui 10 toques, então aqui ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Até ele testou aqui 7, 7, 8. Agora eu estou marcando menos toques, mas enfim, 8 toques, tá? Então a gente percebe claramente que é um suporte muito mais forte. A gente volta para H4, tá? Esse suporte ele já está mais próximo do 4/8, que é o pivô, que já é uma região de acordo com a lógica de Murray-Match, uma região de suporte muito mais forte, tá? E aqui vai a minha lógica que eu trouxe nesse gráfico aqui, intencionalmente, essa aqui é a minha lógica de stop loss, tá? A princípio, eu tinha uma resistência nessa região. Meu stop estava programado para cá, porque eu já estaria pegando a lógica do padrão do robô, tá?
eu tinha deixado. Aqui é porque eu já abriu duas ordens, porque ele já abriu uma ordem, onde eu brinquei que eu é, cerquei o preço. Então ele abriu uma ordem aqui, abriu outra ordem aqui, tá? Porque meu stop loss está aqui. A primeira projeção acima, a primeira projeção de Muriel Match, a primeira linha de Muriel Match acima da média móvel de 89 períodos, tá? Se a média móvel de 89 períodos aqui, ela está começando a descer a linha 8 oitavos. Já dá para trazer o stop aqui? Não, não dá. Não dá para trazer o stop aqui, tá? Eu só vou trazer o stop para essa região a hora que ele começar a perder ou já estiver muito próximo da linha de 7 oitavos, eu trago o stop para a linha 8 oitavos. Na hora que ele tiver próximo à linha 7 oitavos é porque os preços já vão estar bem mais aqui abaixo, tá? Então, para essa configuração gráfica aqui, eu deixei o meu gráfico de euro AUD configurado para esse meu segundo suporte que eu deixei aqui. Meu take profit, só para a gente ver aqui, eu vou ganhar 34 euros com mais 22, então aproximadamente 25, com aproximadamente, eu vou estar ganhando aqui aproximadamente 60 euros. Já com essa minha projeção atual, eu vou estar perdendo 10 com 20, 30 euros. Então, com essa projeção atual aqui, eu estou com ordens acionadas de 2 de take para 1 de stop. Tá? Enfim, não dá para passar gráfico a gráfico, tá? O raciocínio para a gente trabalhar Muriel Match é esse, tá? Eu quero trazer aqui um último gráfico, um gráfico onde eu estou raciocinando tendência, tá? O SDJPY, tá? O SDJPY, eu estou pensando aqui já a tendência, eu estou vendido nesse gráfico, estou até com stop muito longe, tá? Primeira linha abaixo do primeira linha abaixo do acima nesse caso aqui do indicador de médias móveis, tá? Se eu deixar esse stop, se eu tivesse deixando esse stop aqui nessa região aqui, tem gente que deixa o stop muito colado na linha. Então já teria estopado aqui, teria tomado stop aqui, tudo stop contra a tendência. Então, nesse momento, ainda não posso deixar o stop aqui, porque qualquer pullbackzinho um pouco mais forte, pullback um pouco mais forte, ele vai me tocar a minha meu stop, vai me tirar da operação antes da hora. Outro raciocínio, quem quiser fazer, tá? É traçar o meio da linha. Por quê? Porque Muriel Match ele usa frações. Então, se eu descer aqui para um gráfico de H1, tá? Eu vou ter uma linha aqui nessa região. Aqui, ó, 6 oitavos, tá? Muriel Match é isso. As projeções de H4 são a metade das projeções do gráfico diário. As projeções do H1 são a metade das projeções do gráfico H4. Então eu posso já, eu acho que já tenho um stop loss mais seguro, um pouco acima aqui. Então, enfim, quem quiser então fazer uma configuração desse setup aqui um pouquinho diferente, a hora que o preço ultrapassar a média móvel, desculpa, a hora que a média móvel ultrapassar essa região de 50%, eu posso aí sim já trazer meu stop loss para essa região, tá? Mas por enquanto o stop loss mínimo é esse, tá? Para a gente não tomar um stop contra a tendência, tá? Ok, mas eu falei com vocês que então aqui eu estou com uma ordem de stop de 20 euros. Se eu for ativar aqui minha ordem de take, vai estar dando aqui 2 para 1. Tá? Eu não estou muito seguro em relação a esse gráfico do SDJPY, não. Por isso que eu gosto de trabalhar reversão de tendência, porque reversão de tendência a gente tem
probabilidade de takes muito grandes, tá? Até onde esse gráfico vai efetivar essa tendência? Não sei, ele pode descer só aqui, mais uma mixaria aqui, eu estou com o stop muito longe, é lógico que aí eu vou tentar baixar esse stop, mas ele pode descer só mais uma mixaria aqui de 1000 pontos e fizer pullback e enfim, aí eu estou com uma ordem horripilante. Por isso que raciocinar contra a tendência é legal, tá? Mas por que eu deixei a ordem aqui embaixo? Levando o raciocínio de Muriel-Matt, tá? Levando o raciocínio de Muriel-Matt, aqui eu estou com o raciocínio nesse meu suporte. Levando o raciocínio de Muriel-Matt, eu tenho um outro suporte exatamente nas regiões que eu quero trabalhar, tá? E meu pivô, meu robô? Meu robô, como ele está configurado? Ele está configurado para trade, o máximo de trade somente um, e a primeira linha de trade é a linha de número 1. Então ele só vai abrir ordem para mim pelo robô, então posso ficar tranquilo, o robô não vai abrir ordem aqui, mas de jeito nenhum sem eu ver, porque esse robô só vai abrir uma ordem aqui para mim hora que o preço chegar aqui nessa região e fazer um pullback. Tá? Antes disso, o robô não vai abrir nenhuma ordem. Então esse robô, ele entendendo o funcionamento dele, ele é muito bom. O problema do robô é não pode deixar o robô ligado e esquecer da vida, porque o robô não programa stop loss nem take profit. Isso nós vamos fazer manualmente. Mas eu falei que esse gráfico aqui eu estou trabalhando a favor da tendência, tá? Eu tirei essas linhas aqui. Eu não tirei nenhuma linha aqui de suporte porque eu estou trabalhando eu estou trabalhando a continuação da tendência, tá? Eu achei um toque. Enfim, não sei nem por que eu fiz aquela conta ali de 2 toques, mas essas projeções que dão um toque, 2 toques só, eu considero que são resistências fracas, tá? De acordo com a lógica aqui de Muriel-Matt, seria uma resistência na região de 1/8, aqui ó, 1/8, wick. É uma região de... Desculpa, gente, eu tô na região aqui, ó. 3/8, é uma região de resistência fraca, tá? Então essa linha aqui de 3/8 é uma região de resistência fraca, onde eu só encontrei 2 toques, tá? Essas duas linhas abaixo aqui, eu encontrei 2 toques aqui, também numa região weak. E aqui eu já encontrei 4 toques, só aqui, 1, 2, 3, só nessa região aqui eu encontrei 4 toques numa linha par no gráfico diário, tá? Então eu estou com uma ordem de take profit aqui programado bem mais abaixo, para mim estar buscando aí 6.000 pontos. O gráfico já fez já perdeu 5.000 pontos, então, sinceramente, eu não gosto. Eu acho que eu me dou melhor raciocinando contra a tendência do que a favor da tendência, porque o gráfico aqui já perdeu muito, então eu já fico assim achando que não perde mais 6.000 pontos, mas de jeito nenhum. Mas enfim, e meu stop é caro. Meu stop é para essa, eu considero para essa projeção que ele já fez aqui um stop caro. Eu não gosto, né? Sinceramente, eu me dou melhor. Eu costumo ser mais estopado e ter menos sucesso nas minhas operações quando eu trabalho a favor da tendência, tá? Ouro, só mais um gráfico, tá? Gráfico do ouro. Aqui a linha 7/8 é uma linha de resistência, teoricamente, para o gráfico de H4, uma linha de resistência fraca, mas que eu encontrei 5 toques no gráfico diário. Eu até estava operando esse gráfico aqui a favor da tendência, mas a hora que eu contei o número de resistências que foram feitas aqui, eu desisti desse gráfico, tá? 1, 2, 3, 4, aqui quase tocou 5, 6, na verdade até mais. 6, enfim. Então, na verdade, essa aqui é uma resistência muito forte do gráfico do ouro, tá? Ah, Marcelo, mas não atingiu, não atingiu sua projeção de Muriel-Matt. O que você vai fazer? Gente, vamos aguardar, tá?
Vão aguardar, não dá para trabalhar o gráfico do ouro aqui nesse momento. Para trabalhar o gráfico do ouro pensando em tendência, primeiro a gente vai esperar um pullback, tá? Até próximo da média móvel de 89 períodos e depois acreditar que o gráfico vai romper essa resistência. Se ele romper essa resistência... e se ele romper essa resistência agora? Pode romper? Claro. Se ele romper essa resistência agora, ele vai ter uma projeção aí sim. Aqui eu tinha traçado em branco, deixa eu mudar a cor dela. Então vamos lá, um toque, 2 toques. Essa aqui é a linha de baixo. 3 toques, reversões. 4 toques, eu vou considerar aqui 4 toques. Ultrapassou um pouquinho, mas 5 toques, reversão. Enfim, é outra resistência forte, tá? Cinco vezes o D1. Agora sim, se ele romper aqui, eu até estou pensando em dar uma ordem a favor da tendência no ouro. Se ele fizer um pullback aqui, imaginando profit. Aí eu vou imaginar profit um pouco abaixo dessa resistência. Eu vou tentar conseguir profit se ele fizer um pullback. Vamos supor que ele faça um pullback até a linha 5 oitavos. Eu vou dar uma ordem a favor da tendência, buscando mais aí uns 5.000 pontos de take, para aí sim já raciocinar dentro daquilo que eu estou explicando, a reversão da tendência, tá? A reversão da tendência acreditando na teoria de Murray-Match, onde nos diz que uma probabilidade em gráfico de H4 de 95% de reversão nessa região dessa oitava, conciliado com essa resistência de 5 toques do gráfico diário, tá? Por vezes ele veio, ainda ultrapassou, subiu mais um pouquinho. Então, vamos dizer assim, a gente pode ser estopado, mas toda essa região aqui, como um todo, é região, desde essa resistência, essa resistência, essa resistência, são regiões muito fortes de resistência como um todo. São regiões de resistência, tá? Então, se eu for estopado porque aqui sim, na hora que eu for, se o gráfico do ouro entrar aqui, se ele entrar aqui sem pullback, eu provavelmente não vou trabalhar mais o gráfico do ouro, já vou pensar na reversão, tá? Mas se ele fizer pullback aqui até 5 oitavos, alguma coisa assim, eu vou dar um buy já imaginando até onde ele pode entrar aqui dentro, até eu sair da projeção gráfica. Mas enfim, só mostrando aqui como que meu robô está configurado. Linha máximo de trades 1, Fish Trade Line 1. Então ele não abre nenhuma ordem antes dele chegar, ultrapassar aqui, fazer pullback, tá? Enfim, agora os outros gráficos aí, o raciocínio, qualquer coisa, estou à disposição de vocês, tá? Procura estar deixando essas ordens aí de suporte, resistência, auxiliando o gráfico de H4. Não confie no robô somente pelas projeções de Murray-Match dentro de um gráfico só. É bom a gente conferir num gráfico maior. Eu estou acabando de lembrar aqui no euro-dólar, tá? Uma coisa muito interessante que eu queria trazer para vocês. Marcelo, Murray-Match aqui nessa região, vamos marcar aqui a região aqui. Pô aqui como resistência, tá? O suporte aqui já está traçado. Marcelo, e essa região? Murray-Match entrou nessa região, você acha que era uma região para capturar o preço? Gráfico diário, tá? O toque foi exatamente esse. Eu não vou nem considerar esse toque, porque foi o toque que ele fez nesse momento. Vamos olhar as expansões passadas. Um toque, 2 toques, enfim, 2 toques, tá?
2 toques nessa região, tá? Vamos ver aqui. Um toque pullback fraco, outro toque pullback fraco, tá? Tocou pullback fraco, tocou pullback fraco. Isso é importante olhar, gente. O toque pullback forte, toque com pullback fraco, quer dizer só uma região de compensação do mercado, tá? Uma região onde o mercado vai estar dando uma esfriada e aonde faz a maioria dos traders, nós traders estamos errando. O interessante são esses suportes ou resistências onde realmente essa região aqui, ó, o tamanho da volta, essa região aqui de novo, o tamanho do pullback, ok? Essa região aqui mais em cima um pouquinho, enfim, o tamanho do pullback, 5.000 pontos. E não naquele suportezinho que eu coloquei ali atrás, tá? Vamos pegar ele aqui. 2.000 pontos. Não que 2.000 pontos seja ruim, claro que não, mas está me mostrando que não é. Até que até foi bom, 4.000 pontos. Mas enfim, era um suporte, tá? Aqui poderia ter induzido ao erro, tá? Mas se ele ultrapassasse esse suporte, o próximo suporte já está bem acima. Então é isso que a gente tem que estar procurando, estar observando, tá? Então aqui H4 seria uma região que ia colocar a gente em dúvida, tá? Bastante dúvida. E a gente ia tomar um stop aqui, porque ele ia tocar 1, ia tocar 2, ia tocar 3, 3 vezes, a gente ia estar tomando um stop aqui total de 2.000, 3.500. Enfim, a gente ia perder 4.000 pontos aqui nessa projeção, tá? 4.000 pontos. Então, tem que ser bastante criterioso, procurar pelo menos, igual estou mostrando aqui, uma resistência muito forte, igual uma resistência aqui de 8 toques, ou 2 resistências próximas, tá? Eu queria só estar deixando isso aí para vocês estarem filtrando as ordens para não acontecer isso aqui, ó, perder igual nessa projeção aqui 5.000 pontos, tá? Abraço, pessoal. Quem quiser deixar algum comentário no nosso Forex, tá? Eu vou deixar o link de download também do robô, do Pipo, tá? Ok, abraço.